Na Índia budista, alguns séculos atrás, uma monja chamada Palmo contraiu hanseníase. Como nenhum tratamento eficaz era conhecido, o seu corpo começou a definhar e a se deteriorar. Ela fez seguidamente o ritual de jejum do Bodhisattva da compaixão, Avalokitesvara, uma prática de purificação muito forte de 2 dias. Depois de um longo período, ela teve a visão de Avalokitesvara e ficou completamente curada. Ela havia purificado o karma que resultava em sua terrível doença. Até recentemente não havia no Tibete nenhum tratamento eficaz para a hanseníase. As pessoas portadoras desse mal eram isoladas de todas as demais e a comida que lhes era trazida deixada à distância. Quando o hanseniano morria, ninguém ousava tocar ou enterrar o seu corpo. Em vez disso, a casa era desabada sobre o cadáver. Um lama tibetano com hanseníase praticou 1000 vezes seguida o mesmo ritual de jejum de 2 dias ligado a Avalokitesvara e ficou curado. Por meio da prática diligente, éons de karma podem ser purificados em uma única vida, ao passo que, em circunstâncias normais, o amadurecimento e a purificação do karma prolongam-se por vidas a fio. Pergunta: se alguém que viveu uma vida virtuosa sofre um acidente e passa por grandes dificuldades, é difícil ver esse infortúnio como sendo resultado de uma ação negativa que a pessoa cometeu 500.000 vidas atrás. Não me parece justo. Resposta: se plantarmos arroz, trigo e cevada indiscriminadamente em um campo, não poderemos nos queixar sobre a mistura confusa de grãos na hora da colheita. Se não queríamos isso, não poderíamos ter plantado dessa forma. Sempre que se planta uma semente, o resultado é inevitável. Portanto, em vez de nos aborrecermos no momento da colheita, precisamos aprender a ser mais cuidadosos durante o plantio. Em uma vida anterior, cometemos uma ação negativa que nos trouxe o sofrimento presente. Não adianta nada chorar agora, reivindicando que o que está acontecendo não é justo. O importante é praticarmos ações que produzam resultados favoráveis e não ficarmos fixados nos resultados inevitáveis de ações negativas anteriores. Nossas ações passadas não são apenas a razão do nosso sofrimento, mas também de nossa felicidade. O problema é que queremos apenas o desenrolar do karma positivo. Entretanto, se desejamos o amadurecimento de bons frutos, precisamos plantar boas sementes. Pergunta: o karma explica a matança de crianças inocentes em uma guerra? Resposta: de modo geral, tudo é resultado de algum tipo de predisposição ou tendência kármica. Mas isso não quer dizer que todas essas tendências têm igual força ou urgência. Algumas são mais potentes do que as outras. As crianças que são mortas em uma guerra nada fizeram nesta vida para justificar a sua morte, mas para nascer quando e onde nasceram e para morrer nessas circunstâncias, devem ter criado em uma existência anterior o karma para morrer assim. Isso não significa que mereciam morrer, mas explica por que existem vítimas inocentes. Pergunta: algumas pessoas respondem passivamente à lei do karma. Quando algo negativo acontece com elas, simplesmente dizem que foi o seu destino. Como aceitar a verdade do karma e ao mesmo tempo lidar ativamente com nossos problemas? Resposta: porque criamos nosso próprio karma, temos o poder de purificá-lo. Se concluirmos que não gostamos de uma história que escrevemos há muito tempo, podemos reescrevê-la. Fazemos isso no sentido espiritual, confessando e purificando ações perniciosas anteriores e nos comprometendo a nunca mais cometê-las, invocando os 4 poderes enquanto rezamos ou recitamos mantras. Também nos empenhamos nas ações virtuosas, que criarão uma nova história para o futuro. Pergunta: há tantos seres e tanto karma, como é que tudo isso se arruma? Como é que tudo isso é monitorado? Como é que tudo acontece tão certinho? Resposta: não é um processo que invariavelmente precise ser monitorado. As ações se desenrolam do seu próprio modo, sem que ninguém controle o resultado. Não há
E não é como se alguém tivesse que contabilizar tudo para que cada qual fosse parar no reino certo. As ações de cada ser determinam as experiências futuras dele mesmo. Pergunta: o karma sempre amadurece do mesmo jeito? Resposta: o karma é muito mais complexo do que isso. Por exemplo, há o que chamamos de amadurecimento pleno de uma tendência kármica. As ações virtuosas, aquelas que contribuem para a felicidade dos outros, também trazem benefício à pessoa que as pratica, nesta vida ou em vidas futuras. Essas ações, em geral, contribuem para o renascimento nos estados superiores da existência. Ao contrário, atos prejudiciais que provocam dor e sofrimento, como matar, amadurecer, como renascimento nos reinos inferiores. Existem também as consequências kármicas conhecidas como ação similar à causa. Tome, por exemplo, um ser como um animal predador, um caçador ou um soldado que mate muitos seres vivos. O amadurecimento pleno dessa tendência de matar é o renascimento no reino dos infernos. Uma vez que esse karma tenha se exaurido, aquele ser, em virtude de outros karmas virtuosos, poderá alcançar um renascimento humano e, no entanto, ainda apresentar o hábito de matar. Ao tirar a vida de muitos seres, essas pessoas criam a predisposição ou a compulsão de tirar a vida. Quando esse padrão é reforçado, leva a mais karma negativo e a hábitos negativos, como uma bola de neve, que se torna maior conforme vai descendo a montanha. Por outro lado, algumas crianças bem pequenas demonstram amor e cuidado em relação a pequenos animais ou insetos. Tais qualidades também foram desenvolvidas em vidas anteriores, pelo treino do amor e da compaixão. E continuarão a exercer e crescer se a criança receber treinamento posterior. Além disso, há uma experiência similar à causa. Por exemplo, uma pessoa pode matar muitos seres e, em consequência, renascer em um reino dos infernos. Muito mais tarde, ao encontrar um renascimento humano, a vida daquela pessoa será curta ou mesmo interrompida violentamente. Um único ato possui uma multiplicidade de consequências potenciais. Não se trata simplesmente de praticar um ato, ir para outro reino, sofrer as consequências e depois voltar para o reino humano. O importante é compreender que se cometemos uma ação nociva em uma vida passada ou nesta vida, inevitavelmente criamos karma negativo. Não podemos escapar desse fato, embora possa haver aspectos dele dos quais não estejamos cientes no momento.